Ora, bem-vindos ao último webinar da série de webinars de Teoria de Jogos e IA Generativa, que ilustra a aplicação da inteligência artificial generativa, no contexto da teoria de jogos para suporte à Strategic Intelligence, neste caso aplicado à Groenlândia como exemplo. Nesta série de webinars, temos estado a percorrer toda 5 fases de análise, em que aplicamos a inteligência artificial generativa numa produção de prospectiva estratégica, ou seja, Strategic Foresight, para um problema de análise estratégica. Com cenarização estratégica, no sentido de aplicação a uma cenarização estratégica prospectiva. Ou seja, estamos a obter possíveis cenários futuros para uma dinâmica de interação estratégica. O processo segue 5 fases, portanto, 5 passos, que é portanto, este é o método de base. O passo 1 é a calibragem da inteligência artificial. Isso nós vimos, portanto, na série de webinars anterior, e seguimos estes 5 passos. No passo 2 obtivemos a matriz de jogo, e aqui, quer na calibragem, quer na obtenção da matriz de jogo, isto refere-se à inteligência artificial generativa. Neste caso utilizámos o ChatGPT, podíamos ter utilizado outra, conforme foi afirmado nos webinars anteriores. E depois o terceiro passo já foi o cálculo e análise de dominância estratégica e dos equilíbrios de Nash em estratégias puras, e este passo já foi dado com a utilização de um sistema pericial, não da inteligência artificial generativa. Explicámos porquê, quais são os problemas da inteligência artificial generativa no cálculo dos equilíbrios de Nash. Elas tendem a cometer erros, portanto, neste tipo de análise, e por isso aqui utilizamos um sistema pericial. O sistema pericial também nos forneceu um equilíbrio Nash em estratégias mistas. Neste caso havia um equilíbrio Nash em estratégias mistas, e utilizou esse equilíbrio Nash em estratégias mistas para o cálculo de probabilidade de cenários e para a análise probabilística de cenários. Também obtivemos o jogo sequencial. Ora, nós seguimos estes 5 passos, portanto, primeiro com um jogo simultâneo, ou seja, cada jogador joga sem ter informação estratégica acerca de qual a decisão final do outro jogador. Depois, a partir daí, analisamos toda a questão da dominância estratégica dos equilíbrios de Nash em estratégias puras e mistas. E no final tivemos uma análise em que o que é que acontece se um dos jogadores escolhe primeiro, antecipando-se ao outro e sinalizando em termos estratégicos para o outro qual é que foi a sua decisão estratégica. E isso o sistema analisa a partir do jogo simultâneo o que é que acontece se um dos jogadores escolhe primeiro e o outro escolhe depois, e vice-versa. Portanto, faz a análise de 2 jogos sequenciais a partir do jogo simultâneo. Isto neste caso porque estamos a comparar Estados Unidos versus União Europeia na questão da Groenlândia. Estas fases de análise podem ser aplicadas também a jogos com mais jogadores, mas nesta série de webinars estamos a ilustrar somente o caso de 2 jogadores. E basicamente a ideia central é que estas 5 fases de análise são aplicadas para a produção de um relatório de intelligence prospectivo com análise de cenários. Ora, estas 5 fases de análise são integradas num relatório de intelligence. Neste webinar, vamos ver esse relatório de intelligence. O relatório de intelligence está disponível como artigo. Há um artigo que suporta esta série de webinars. O link para o artigo é colocado, tal como a própria playlist, o link para a playlist é colocado também, o link para o artigo que acompanha esta série é colocado na descrição de cada vídeo do YouTube. Neste contexto, portanto, nós vamos ver dentro desse artigo. Portanto, o artigo tem uma introdução conceptual, metodológica, e depois apresenta o relatório de intelligence. Neste webinar vamos ver o relatório de intelligence todo construído a partir dos 5 passos. Portanto, vamos interromper o compartilhamento e vamos ver os 5 passos vertidos num relatório de intelligence. Ora, e aqui temos o relatório de intelligence.
Relatório de Intelligence, casos Groenlândia, com teoria de jogos utilizando ChatGPT e GamePlayer. Portanto, o ChatGPT foi a nossa inteligência artificial generativa utilizada. O GamePlayer foi o sistema pericial utilizado para fazer a análise dos equilíbrios de jogo. Portanto, isto porque o ChatGPT e estes chatbots têm dificuldade em analisar os equilíbrios de Nash nos jogos, tendem a cometer erros, conforme foi explicado nos webinars anteriores, portanto não vamos estar aqui a repetir essa análise. E então, basicamente, temos duas inteligências artificiais aplicadas aqui. Um, no relatório, uma das questões centrais que se coloca é: o relatório vai seguir os 5 passos, mas temos de utilizar aqui algum código de cores. Portanto, nós vamos estar a utilizar o código em a roxo, podia ser azul, aquilo que quiséssemos, podia ser a cor que quiséssemos. Desde que se distinga a parte de texto humano do texto da inteligência artificial. Então, vamos utilizar, neste caso, neste relatório, estamos a utilizar a roxo, a cor roxa para a escrita humana e a cor a preto corresponde ao texto da inteligência artificial. Isto é muito importante para conseguirmos distinguir aquilo que foi produzido pela inteligência artificial daquilo que foi produzido por ser humano. Porquê é que isso é importante? Porque, do ponto de vista de relatório de intelligence, é importante para o decisor saber aquilo que é uma síntese cognitiva produzida pela inteligência artificial em termos de análise, até para conseguir avaliar, porque pode haver discordância, há um ganho de perspectiva nesse aspecto, porque vai ler reflexivamente diferente o decisor, o texto da inteligência artificial em relação ao texto produzido pelo ser humano. Portanto, e essa distinção, ver o que é que foi produzido pelo ser humano e o que é que explicitamente é um produto tecnológico da inteligência artificial, é fundamental. Portanto, isto para o decisor final, ter essa distinção. Ora, o primeiro passo é o diagnóstico do ChatGPT portanto, a organização do relatório de intelligence segue os 5 passos. Portanto, no passo um, nós apresentamos, portanto, isto é escrito por ser humano, portanto, questão colocada ao ChatGPT. Podes fazer um diagnóstico prospectivo estratégico, Strategic Foresight, para a questão do ZEUA versus União Europeia em relação à questão da Groenlândia. E devemos pôr sempre o momento da solicitação do diagnóstico à IA generativa, com a data, e a hora a que foi solicitado. Isto é necessário, porque se refere a que momento do tempo, a quais é que foram as informações recolhidas, a que período de tempo corresponde. Portanto, o que é que estava disponível em termos de informações estratégicas à data e hora da análise produzida. Ora, aqui nesta primeira questão, conforme vimos nos webinars anteriores, não se fala em teoria de jogos, não devemos sequer falar na teoria de jogos, senão isso vai enviesar a análise do sistema. Isto é simplesmente para o sistema fazer um diagnóstico prospectivo, ou seja, vai tentar produzir uma previsão estratégica cenarizada em relação às possibilidades de evolução da questão da Groenlândia versus Estados Unidos. E aqui isto foi solicitado a 14 de janeiro, às 13h45, hora de Lisboa. Isto devemos pôr sempre. Time zone, portanto, a que se refere, a hora, e a data. E aqui temos 14 de janeiro de 2026. Ok. E a inteligência artificial, fazemos copy-paste da resposta da inteligência artificial, está aqui no relatório. Portanto, esta parte já é escrita pela máquina. Portanto, a parte escrita por ser humano, está a roxo, e aqui temos a parte escrita pela máquina, em que ela faz a análise completa, portanto, e temos aqui o diagnóstico estratégico. O ChatGPT recolheu informações da web, fez o enquadramento estrutural, os drivers de fundo, analisou a posição geoestratégica da Groenlândia, qual é que é a localização, qual é que é o valor estratégico,
e a previsão de evolução desse valor estratégico em função de diferentes fatores geoestratégicos e geofísicos também, o degelo acelerado, a militarização do Ártico, a competição sistémica é o à China, os recursos estratégicos que poderá ter, portanto, que a região tem, terras raras, urânio, zinco, potencial energético, alternativa ocidental ao domínio chinês de matérias-primas críticas, tensão entre exploração económica, sustentabilidade ambiental e autodeterminação local, portanto, identificou aqui fatores de tensão, a arquitetura política, o território autónomo sob soberania da Dinamarca, a inserção indireta na órbita normativa da União Europeia e a presença militar histórica dos Estados Unidos. Também, este é o primeiro ponto em que a inteligência artificial, neste caso o ChatGPT, fez o enquadramento estrutural. Depois, analisou os interesses estratégicos dos principais atores, começando pelos Estados Unidos, quais são os objetivos, as prioridades, a lógica de ação e o risco latente, tendência para tratar a Groenlândia como um asset estratégico, não como ator político, ou seja, não como um parceiro, mas como um ativo a ser adquirido. Um, e a União Europeia, o objetivo central, neste caso, estabilidade normativa, sustentabilidade e autonomia estratégica, as prioridades, governança ambiental, inserção gradual da Groenlândia em cadeias de valor europeias, evitar precedentes de revisionismo territorial implícito, limitações, que tem o risco latente e relevância estratégica se o conflito escalar para domínio securitário, a Groenlândia como ator emergente, a própria Groenlândia, a questão do hedging, portanto, de equilibrar os Estados Unidos da América com a União Europeia e ainda a China, o vetor decisivo, legitimidade interna versus pressões externas, tensões estruturais é o A, o E, o conflito central, securitização versus normatização do espaço do Ártico. Identifica aqui um ponto central que é a securitização do Ártico, em que isso é basicamente a estratégia norte-americana, versus o com presença militar mais musculada e com uma tentativa de transformação ali da Groenlândia num ativo com valor securitário e militar, versus uma normatização do espaço do Ártico, portanto, uma rules-based order em torno da sustentabilidade regulada, de governança multilateral, a questão do uso de soft power, enquanto que os Estados Unidos da América temos o hard power, o extrativismo estratégico, uma governança bilateral e um tempo estratégico curto, médio prazo, enquanto que o UE já tem o médio e longo prazo. Portanto, esta é a análise que é feita pelo ChatGPT. Ainda estabelece cenários prospectivos de 5 a 15 anos, o primeiro cenário, primazia americana silenciosa, que ele considera como mais provável, mas com o risco portanto, em que há uma expansão militar discreta do ZEUA, o E mantém influência económica e ambiental limitada, a Groenlândia ganha autonomia sem independência formal e há uma estabilidade tensa, mas funcional. O risco aqui é de erosão da coesão transatlântica e eles consideram, o ChatGPT aqui considerou à data da análise, e aqui já tínhamos as ameaças do Donald Trump em relação uma tomada pela força da Groenlândia, a possível tomada pela força da Groenlândia. Depois temos o segundo cenário, que é o condomínio transatlântico. É o A aceita um papel regulador europeu, o que significava passar alguma capacidade de governance para a União Europeia, coisa que Trump não apoia, não aponta. A UE aceita securitização parcial, Groenlândia integrada como parceiro estratégico, modelo híbrido de segurança e sustentabilidade. Considera o ChatGPT aqui uma probabilidade média-baixa, o benefício de preservação da ordem liberal no Ártico. Cenário 3, fricção aberta transatlântica. Acordos EUA, Groenlândia contornam a Dinamarca e a União Europeia. A União Europeia reage via sanções normativas ou ambientais. Polarização política interna na Groenlândia. Aqui considero uma probabilidade baixa média e com impacto alto. E aqui um precedente geopolítico grave. Quarto cenário, independência capturada, Groenlândia independente, mas dependente de um
trono, é o A, o China tornam-se garantidores de facto, e o E é marginalizada, considera a probabilidade baixa, o impacto muito elevado. E há aqui, introduz também indicadores de early warning, ou seja, alerta precoce, mudança abrupta na legislação mineira da Groenlândia, aumento de exercícios militares permanentes do ZEUA, retórica de autodeterminação acelerada, divergências políticas entre a Dinamarca e a UE sobre defesa, investimentos chineses reclassificados como civis. E aqui a síntese estratégica é que a Groenlândia não é o objeto do conflito propriamente dito, é o campo onde se testa o futuro da relação transatlântica. Se a lógica securitária dominar, tem vantagem os EUA. Se a lógica normativa persistir, a UE mantém a relevância. Aqui também há a questão daquilo que é uma tensão presente entre dois modelos para uma global governance, um baseado na rules-based order, numa ordem baseada em regras, versus um modelo que se baseia, que tenta encontrar limites, introduzir limites e disruptar essa rules-based order para um outro tipo de estrutura, ou seja, em que os Estados tomam os recursos mesmo ou pela força ou impondo por via de guerra, de ações híbridas. Neste caso, os Estados Unidos têm estado a introduzir manobras híbridas, inclusive ao nível económico e financeiro. As tarifas é um exemplo. Portanto, no sentido, portanto, impor a sua vontade, quebrando a rules-based order multilateral, portanto, e aí passa a ser uma competição mais extremada entre Estados que tentam o controle, não é simplesmente o diálogo, mas sim o controle das esferas de influência com, por exemplo, governos fantoches e esse tipo de situações, portanto, completamente dependentes e submetidos à vontade de uma ou um pequeno número de potências dominantes. Portanto, temos aqui diferentes abordagens. Uma baseada em normas, outra baseada numa imposição pela força. E o ChatGPT identificou mais ou menos essa questão, portanto, esse teste, o campo onde se testa o futuro da relação transatlântica, é também um teste um campo onde se testa um futuro de uma lógica de hard power securitária, em que o soft power e o multilateralismo ligado a uma rules-based order internacional que é vigente presentemente, mas é posta em causa. Portanto, é esta competição entre dois modelos de global governance, multilateral, rules-based order, e com possíveis pontos de competição, mas também de cooperação, uma lógica de teia. O outro é uma lógica de imposição de vontade de tentativa de competição mais feroz, com imposição da vontade dos Estados que têm mais hard power militar, diminuição do soft power e imposição pela força da vontade de determinados Estados. E isso pode ir desde hard power militar até operações, as tais operações híbridas, desde operações PSYOPs, Economic and Financial Ops, por aí adiante. Portanto, que é o caso o exemplo da administração Trump, cabe bastante bem aí. Claro que o ChatGPT não entrou neste nível de detalhe. Agora, a questão que se coloca, ele diz, se quiseres posso construir, também falha aqui ao ChatGPT um ponto interessante que é, não, embora tenha sido solicitado especificamente para os Estados Unidos versus União Europeia. Porquê? Porque vamos produzir um jogo de teoria de jogos de Estados Unidos versus União Europeia, e a tensão central neste problema tem-se estado a desenhar entre os Estados Unidos versus União Europeia, no entanto, ao Círculo do Ártico, portanto, e ao Conselho do Ártico. Portanto, e no Arctic Council, ele poderia ter ido buscar alguns elementos também do Arctic Council. Não fala no Arctic Council, portanto, o ChatGPT.
refere-se especificamente aos Estados Unidos e à União Europeia, que foi aquilo que pedimos, porque vamos vamos produzir, vamos querer que ele depois nos produza um jogo estratégico com uma matriz de jogo, portanto, aplicando a teoria de jogos para o ZEUA versus União Europeia. No entanto, os outros stakeholders, ele identificou o stakeholder da própria Groenlândia e identificou o stakeholder China, mas falta-lhe o stakeholder Rússia e falta-lhe o stakeholder do Arctic Council. E o stakeholder Arctic Council teria sido relevante aqui. Em termos de processamento, ele não explicitou o Arctic Council. Este tipo de lacunas é importante identificar-se. Porque podemos pedir mais informação para ele processar também esses papéis adicionais do Arctic Council. A seguir, o que é que nós pedimos? Portanto, mas basicamente, portanto, este era o passo um. Esse passo um pode ter subpassos, então, porque se identificamos que não foi suficiente a informação que ele recolheu, podemos pedir para ele nos analisar mais stakeholders. Agora, depois de termos dado o passo um, que é o diagnóstico, vamos dar um passo 2. Agora, esse passo 2 implica colocar uma questão ao ChatGPT. Já vamos ver qual é que é a questão que vamos colocar. Mas basicamente, descendo aqui, antes de colocarmos essa questão, não, isto aqui já foi longe demais. Vamos lá para cima. Ok, não. Tem que estar. Chego lá. Desapareceu. Passo um. Não estou a localizar aqui. Ora, esquema, usar navegação lateral. Ainda estava agora lá. Painel de navegação. Painel de navegação. Ok. Não, ainda é no passo um. Ok, vamos mais para trás. Porque houve uma questão adicional colocada e estávamos lá e agora desapareceu. Porquê? Passo 2, obtenção da matriz de jogo. Portanto, o ChatGPT dá-nos aqui a síntese estratégica e diz assim: se quiseres, posso construir uma matriz de riscos geopolíticos, traduzir isto para um policy brief, 5 páginas, ou modelar o problema como jogo estratégico dinâmico Nash Stackelberg. Não respondemos este query do ChatGPT. Porquê? Porque queremos que ele queremos colocar a questão de um modo muito específico e esse modo que está de seguida. Uh, não queremos que ele simplesmente produza o jogo estratégico dinâmico assim, nós queremos condicionar o modo como ele vai produzir o jogo estratégico dinâmico. Portanto, não respondam nunca assim, ou modelar o problema como jogo estratégico dinâmico. Estão a deixá-lo demasiado livre. Portanto, importa controlar de algum modo o que é o tipo de jogo estratégico dinâmico que nós queremos para realizar a análise. Portanto, nesse caso, colocamos a pergunta seguinte, portanto, passo 2, obtenção da matriz de jogo. E aqui entra o passo 1, aqui era o passo 2, portanto, estava incorreto ali. Este é o passo 2, obtenção da matriz de jogo. Passo 3, portanto, faltava ali passo 4 e passo 5. Passo 4 e passo 5, ok. Portanto, passo 2 da obtenção da matriz de jogo é que depois de termos obtido o diagnóstico estratégico, vamos colocar a seguinte questão ao chat GPT. Com base nos elementos, e daí estar a roxo, portanto, estava a preto, o que estava incorreto, portanto, tem de se pôr a roxo. Portanto, isto é o que o ser humano escreve, isto para distinguirmos o que é do ser humano e o que é a resposta da inteligência artificial, conforme se está a ver aqui no relatório, é fundamental. Dizemos, com base nos elementos do teu diagnóstico, pode gerar uma matriz de jogo estratégico simultâneo é o A jogador linha versus o E jogador coluna com payoffs gerados numa escala de 0 a 10, explicando o teu critério para a atribuição dos payoffs e o que significam os payoffs em cada cenário. Atenção, não é playoffs. Muitas vezes há alunos que têm tendência a dizer playoffs, está errado. É payoffs, pay de pagamento, não é play de jogada. Uh, é payoffs, portanto, resultados.
payoff. Com base nos elementos do teu diagnóstico, ok, isto é fundamental, conforme vimos, com base nos elementos do teu diagnóstico, porque significa que a inteligência artificial vai ter de utilizar o diagnóstico que produziu para continuar a análise. E depois pedimos que ele produza uma matriz de jogo estratégico simultâneo. E estamos a limitar uma coisa, dizer qual é o jogador linha e qual é o jogador coluna. Isto é fundamental, portanto, dizer, ok, é o A jogador linha, o E jogador colunas. Ele já nos vai dar esse tipo de matriz. Estamos a dizer qual é a escala em que queremos os payoffs. Podia ser de -10 a 10, 0 a 10. Estamos a utilizar uma escala qualitativa, uma escala de Likert. Porquê? Porque estamos perante um problema geopolítico e aqui ele vai analisar em termos de ganhos, perdas estratégicas. Se fosse um problema financeiro em que pudessem calcular mesmo os cash flows esperados, por exemplo, fluxos de caixa esperados, um problema económico em que pudéssemos ter um critério quantitativo uh, para cálculo dos payoffs, isso íamos pedir os payoffs segundo à luz desse critério quantitativo. Agora, como estamos perante um problema de análise estratégico mais complexo, em que entram múltiplos fatores em jogo, e estamos a pensar em termos de ganhos, perdas estratégicas, então os payoffs vamos assumir os payoffs numa escala, estilo uma escala qualitativa. Portanto, que ordinal, que pode ser convertida em escala quantitativa, considerando os níveis da escala em termos de escala quantitativa, transformando essa escala num sistema numérico. É isso, essa é a base da escala de Likert, do conceito da escala de Likert. Ora, estamos a aplicar aqui o conceito da escala de Likert. Podíamos ter pedido de -5 a 5, por exemplo, em que tínhamos perdas estratégicas expressas em valores negativos e os valores positivos eram ganhos estratégicos, 0 seria a posição neutra. Neste caso pedimos de 0 a 10, portanto isso depende de cada analista. Portanto, neste exemplo concreto, consideramos uma escala de 0 a 10. Agora, outra questão, portanto, para além da identificação da escala, vamos pedir para explicar o critério de atribuição dos payoffs. Portanto, conforme podem ver, isto não é simplesmente dizer modela-me o problema como um jogo estratégico dinâmico. Sim, modela-me. Não, não, não. Vamos ter de o condicionar, porque queremos que a inteligência artificial coloque um determinado jogador como linha, outro jogador como coluna. Queremos condicionar a escala dos payoffs. Queremos ainda condicionar, queremos que ele faça a análise com base no diagnóstico que fez, no diagnóstico estratégico anterior. Isto é fundamental, porque ele ou seja, ele já fez um pré-processamento, daí que o passo 1 seja a calibragem, e o passo 2, tendo a inteligência artificial já calibrada, vamos agora pedir para ele realizar a síntese cognitiva em termos de cenarização estratégica aplicando a teoria de jogos. E depois, o que é que nós queremos? Queremos que ele também explique o critério de atribuição dos payoffs e o que é que significam os payoffs em cada cenário. Esta parte também é fundamental, porque obriga o ChatGPT ou qualquer que seja a inteligência artificial generativa, a refletir acerca do seu processo de atribuição dos payoffs. Portanto, isto tem de fazer sentido do ponto de vista da análise estratégica. E vemos que ele vai fazer essa análise. Portanto, e isto também é importante esta explicação também é importante para o analista para perceber qual é que foi a lógica, a explicação ter uma explicação básica das estratégias e da lógica da atribuição dos payoffs, porque senão simplesmente o ChatGPT pode ter atribuído aqueles payoffs somente de mero exemplo ilustrativo. E isso já tem acontecido com aplicações concretas destas em aula, de alunos que, por simplesmente, não fazem o diagnóstico, logo no diagnóstico pedem para ele fazer a análise de jogo, e que cometem um erro. Aí, porquê? Aquilo que vai acontecer é que o ChatGPT vai buscar os jogos teóricos da teoria dos jogos, aplica-os
de modo ad hoc, não vai processar corretamente o problema estratégico, e vai enviesar toda a análise e depois coloca payoffs de modo ilustrativo e não payoffs que refletem uma análise estratégica de diagnóstico estratégico efetiva. Portanto, isso é um problema. Portanto, no diagnóstico, nunca se fala que estamos a aplicar a teoria de jogos no diagnóstico de ChatGPT. Portanto, no passo um, não falamos aqui que estamos a aplicar a teoria de jogos. É no passo 2 é que nós falamos na aplicação da teoria de jogos. Portanto, isso fica para este passo 2. Ora bem, então vamos pôr a bold. E este é discurso de ser humano, portanto, está aqui. Ora, aqui pedimos para ele explicar tudo e ele explica-nos, segue uma matriz de jogo estratégico simultâneo, baseada diretamente no diagnóstico anterior, com o Zé O A como jogador da linha e o E como jogador da coluna. Portanto, jogador um linhas, Estados Unidos, jogador 2 colunas, União Europeia, natureza do jogo simultâneo, não cooperativo, informação imperfeita, intenção futura e compromisso não observáveis, horizonte médio e longo prazo, 5 a 15 anos. Portanto, isto ele dá-nos esta base de qual é que é a base prospectiva. Depois dá-nos estratégias disponíveis, quais é que são? Estratégias do ZEU A, linhas, A1, securitização unilateral, predominância militar, acordos, portanto, as estratégias dos Estados Unidos. Portanto, são três estratégias alternativas. A securitização unilateral implica o quê? Ele está-nos a dar essa explicação das estratégias, predominância militar, acordos bilaterais com a Groenlândia e marginalização normativa da União Europeia. Ou seja, a União Europeia fica fora de jogo aqui. Cooperação transatlântica, seria a outra hipótese, integração UE-EUA em segurança, recurso e governança conjunta de Groenlândia, e indiferença estratégica relativa, manutenção mínima do status quo, daquilo que temos agora, foco noutros teatros, por exemplo, Indo-Pacífico. São as três estratégias que ele identifica para os EUA. Estratégias da UE estão nas colunas: normatização assertiva, pressão regulatória ambiental e jurídica forte, avança pela parte reguladora. A acomodação, a B2 é a acomodação estratégica, a aceitação. Portanto, aqui podia ter sido chamada de uso de soft power, com político, portanto, com forte pressão ao nível de normatização assertiva da zona, portanto, em termos em termos daquilo que é a integração da própria Groenlândia no ambiente político e geopolítico e geoestratégico da União Europeia. O padrão seguinte, estratégico, é a acomodação estratégica possível. Portanto, são estratégias alternativas. Aceitação tácita de securitização americana em troca de acesso económico. E depois o outro é passividade institucional, baixo envolvimento político e estratégico. Os Estados Unidos façam aquilo que quiserem, basicamente. Essa era a B3. A B1 será atuar mais no âmbito normativo, portanto, e político. Critério de atribuição dos payoffs, 0 a 10. Os payoffs representam utilidade estratégica agregada, não ganhos económicos diretos. Está a explicar, portanto, estamos a falar acerca de ganhos estratégicos, de resultados estratégicos, dimensões consideradas ponderadas implicitamente: segurança geopolítica, autonomia estratégica, legitimidade internacional, estabilidade transatlântica e capacidade de influência futura no Ártico. Portanto, estas foram as dimensões que a inteligência artificial considerou para cada cenário, para cada jogador. Ponderou estes elementos em termos cognitivos no sentido da produção daquilo que, de um número, da atribuição do número para cada jogador como resultado estratégico, portanto, e como vemos é bastante complexo o modo com que ela vai refletir toda esta informação estratégica no número. Portanto, isto era algo que um analista humano teria de fazer, e é algo que uma inteligência artificial faz em segundos. Portanto, faz de um modo extremamente rápido, vai buscar muita informação ao SINT, Open Source Intelligence, e depois reflete todas estas dimensões numa única, e produz os payoffs. Portanto, levaria muito mais tempo ao ser humano para produzir do que para a inteligência artificial.
Há métodos para produzir que o ser humano pode aplicar, mas é muito mais rápida uma inteligência artificial na produção destes elementos e utiliza muito, muita informação. Portanto, em termos de processamento, vai ler muito rapidamente muitos artigos, muitos elementos de open source intelligence que vai buscar à web e utilizando esse big data, mesmo de texto, de análises por aí adiante, vai refletir elementos bastante complexos depois numa escala numérica. Ora, e esta é uma das grandes vantagens destas inteligências artificiais neste tipo de atividades de intelligence. Um, Strategic Intelligence, em termos de análise. Uh, Portanto, ela dá-nos também a escala. E ela só está a fazer isto, critério de atribuição de payoffs, porque nós lhe pedimos. O teu critério, o teu é fundamental. Porque senão ela vai produzir um critério, pode produzir um critério ad hoc. Assim, ao dizermos com base nos elementos do teu diagnóstico, explicando o teu critério, ela já sabe que é ela que tem de fazer isto. O que significa que vamos forçar o chat GPT, ou melhor, estamos a calibrar o chat GPT para que ele produza a sua própria síntese cognitiva. Isso é muito importante. Então, temos aqui a matriz portanto, ele dá-nos 10, diz-nos 10 é a posição estratégica dominante e sustentável, 5 é aceitável, estável, mas é subótima, e 0 é perda estratégica grave ou irreversível. Portanto, é o pior resultado possível é 0, 10 5 é aceitável, mas não é muito bom, portanto, 10 é a melhor posição. E agora temos a matriz de payoffs, é o A, União Europeia. E aqui temos a matriz produzida pelo próprio ChatGPT. Então, aqui com os payoffs atribuídos a cada um podemos formatar, portanto, não alterar. Não alteramos, portanto, aqui nada. Aqui a única coisa que podemos fazer é formatar, mas deixamos estar exatamente aquilo que a inteligência artificial produziu. Porque nós depois, como o ser humano, pode analisar a análise produzida pela própria inteligência artificial. E basicamente ele vai interpretar célula a célula os cenários estratégicos. A1B1, conflito transatlântico regulatório, é que o A1B1 é o quê? A securitização unilateral os Estados Unidos apostam na securitização unilateral e a União Europeia vai apostar na normatização assertiva. Ah, isto é o conflito transatlântico regulatório. Aqui os Estados Unidos têm vantagem, 6, e a União Europeia aqui está com um payoff na base da escala. A EU impõe segurança dura, portanto utilizam o hard power, a UE reage normativamente, há custos reputacionais e fricção política em um jogo de atrito em que os EUA ganham poder e a União Europeia perde relevância. Há um B2, ora, há um securitização unilateral, B2 acomodação estratégica, a UE aceita a securitização em troca de acesso económico limitado. Os Estados Unidos da América tornam-se quase dominantes. A UE evita colapso estratégico, mas torna-se um junior partner. Portanto, neste jogo, é um equilíbrio realista atual, tático. Portanto, esta é a análise que o ChatGPT neste momento faz da posição ao momento em que o sistema a análise foi produzida, a análise de intelligence foi produzida, portanto, ao momento do diagnóstico estratégico, isto é consistente com aquilo que é a avaliação que o ChatGPT faz da situação presente, por isso diz equilíbrio realista atual, tácito. 9.4. Na verdade, este vamos identificar aqui um equilíbrio de Nash também no jogo, embora o ChatGPT tenha dificuldade em fazer isso. Hegemonia americana plena. A UE está ausente, basicamente é o A1B3. Portanto, o A1B3 é o quê? Estados Unidos optam por securitização unilateral e a UE não faz nada, passividade. Deixa que os Estados Unidos façam aquilo que quiserem. A UE aqui fica ausente como player. Os Estados Unidos têm o máximo payoff, mas há um risco de backlash futuro. Incentiva a dependência assimétrica da Groenlândia.
Portanto, e aqui os Estados Unidos têm, ganham, mas há uma possível problemas decorrentes disso no futuro. Mas aqui a UE, por isso, simplesmente não considera a Groenlândia suficientemente relevante neste jogo para lutar com os Estados Unidos e deixou tomar a Groenlândia. Situação que não é aquela que se está a passar. Este é o A1B3. Conforme vimos nos webinars anteriores, este B3 passividade é uma estratégia dominada para a União Europeia e logo vai ser eliminada nos jogos. Portanto, tal como a indiferença relativa é uma estratégia dominada para os Estados Unidos. De qualquer modo, estamos a ver aqui a estratégia, o que é que o ChatGPT respondeu, estratégia a estratégia. A1B3, portanto, já vimos. A2B1, condomínio transatlântico ideal. É importante fazermos essa leitura sempre que o ChatGPT nos dá esta análise para refletirmos acerca com o que é que estamos a lidar, porque depois, na nossa própria análise, vamos ter de saber a que é que corresponde cada estratégia. Portanto, A2B3, B1, a cooperação transatlântica, normatização assertiva, portanto, a UE impõe a rules-based order na zona, e os Estados Unidos aceitam a cooperação transatlântica. E isso basicamente identifica quando este é o cenário que o ChatGPT já tinha identificado anteriormente, do chamado condomínio transatlântico. Ou seja, segurança mais normas, mais sustentabilidade. Há um equilíbrio entre a questão securitária, a rules-based order e a questão da sustentabilidade, incluindo a ambiental. Tem elevada legitimidade, seria estável no longo prazo, ótimo de Pareto, mas existe confiança e coordenação difíceis entre Estados Unidos da América e União Europeia. E a própria Groenlândia, portanto, e outros players na zona. Comunica-se cooperação assimétrica. Seria A2B2. Ora, o A2B2 é os Estados Unidos irem por cooperação transatlântica e a União Europeia optar por acomodação estratégica. Ora, aqui o UE aceita a liderança americana, mas participa. É menos tensão, mas tem ganhos moderados para ambos. Ahm, Aqui o que é que os Estados Unidos tinham vantagem em fazer? Basicamente vantagem, mas conseguiam ganhar mais indo pela securitização unilateral. Portanto, aí a tendência dos Estados Unidos seria ir para a acomodação estratégica, para a securitização unilateral, no caso em que a União Europeia optava por acomodação estratégica, conforme vimos. Portanto, era onde eles têm o ganho máximo. Portanto, teriam mais incentivo se a UE está disposta a ser um partner inferior aqui no jogo, é preferível para os Estados Unidos, e em vez de irem pela cooperação transatlântica, apostarem na securitização unilateral e, em termos de ganhos imediatos, tenderia a ir para aqui e a União Europeia acabava por ter um sucker payoff. Ahm, portanto, isto é o A2B2. O A2B3, cooperação sem parceiro. É o A, tenta um multilateralismo sem resposta, ineficiência estratégica. Portanto, basicamente, aquilo que os Estados Unidos abordavam a União Europeia em relação a uma cooperação transatlântica, mas a União Europeia, por isso, simplesmente respondia com passividade. Já vimos que esta não é é uma estratégia dominada que vai ser eliminada, portanto, nos webinars anteriores vimos isso. Portanto, isto seria o A2B3. Portanto, neste webinar estamos a ver ponto por ponto a estruturação de todo o relatório de intelligence e acabamos por rever pontos fundamentais dos webinars anteriores. Ora bem, A3B1 e A3B2. Há espaço para terceiros jogadores, para outros stakeholders interferirem. Há um vácuo estratégico, risco de entrada chinesa como spoiler. O que é o A3B1, A3B2? O A3B1 e A3B2 é os Estados Unidos há uma indiferença relativa em relação à Groenlândia. Já vimos que essa indiferença relativa corresponde aqui. Corresponde a uma manutenção mínima do status quo, ou seja, os Estados Unidos não fazem nada, não ficam quietos e focam-se mais noutros teatros, por exemplo, no Indo-Pacífico, e esquecem a Groenlândia, esquecem um bocado o Ártico.
esta questão do Ártico, da problemática do Ártico em relação à Groenlândia, consideram numa questão menor e vão para outra, focam a atenção noutro palco geoestratégico. Ora, se os Estados Unidos optarem por essa indiferença relativa, e a UE for quer para a normatização assertiva, quer para a UE aqui estaria indiferente entre uma normatização assertiva ou uma acomodação estratégica. Basicamente, passividade não lhe era vantajoso, mas estaria indiferente entre estas duas alternativas: normatização assertiva, rules-based order, ou acomodação estratégica aos Estados Unidos. Se fosse acomodação estratégica, até beneficiava também os Estados Unidos neste caso, porque podiam colaborar um pouco mais. Aqui, normatização assertiva estaria a estabelecer a sua posição dominante no Ártico. A UE, em termos de, de rules-based order, estaria a tentar ser um stakeholder central. Os Estados Unidos não tinham não ligavam a isso, portanto, desligavam um pouco da questão da Groenlândia e basicamente os Estados Unidos aqui não tinham uma vantagem estratégica neste jogo e a UE mantinha aqui a vantagem de 5. Portanto, havia aqui uma indiferença. Ora, em ambos estes casos, se os Estados Unidos olham mais para outra zona e desligam um pouco da Groenlândia, abre espaço. Quer a UE faça a normatização assertiva, quer a acomodação estratégica, aquilo que o ChatGPT está a identificar aqui é que há espaço para a entrada de outros players que avaliam uma falta de orientação dos Estados Unidos no sentido da Groenlândia e a falta de pressão ao nível da Groenlândia, abre espaço para a entrada da China e mesmo da Rússia e de outros players. Portanto, Ahm, claro que é passividade e indiferença relativa, é o que é o cenário final, portanto, que é o último cenário que nos falta analisar e que o ChatGPT vai analisar ali. Essa indiferença relativa, passividade, sim, a União Europeia, nem os Estados Unidos nem a União Europeia ligam ao processo, portanto, aqui é onde tem um valor estratégico mais baixo aqui. Há uma perda mútua, desancoragem da Groenlândia, portanto, há um desalinhamento geral em relação à questão da Groenlândia. Portanto, isso seria o último cenário possível. Hum, Equilíbrios estratégicos. Com base e repare-se que ele colocou intuição, ou seja, ele não está a fazer bem o cálculo, está a tentar chegar lá, possíveis equilíbrios estratégicos. Tendem estas inteligências artificiais, conforme afirmamos, porque fazem toda esta análise narrativa, qualitativa, dos jogos, depois isso pode contaminar o modo como olham para os diferentes cenários e pode conduzir a erros na análise de equilíbrios. Portanto, ele dá-nos um NASH provável. É o A securitizam, o E acomoda, equilíbrio estável, mas subótimo para o E. Ou seja, é o A1B2. E nós vimos que A1B2 realmente é um equilíbrio de Nash em estratégias puras. Depois identificam-nos um ótimo de Pareto. Onde é que ele está? Portanto, ótimo social A2B1, cooperação plena, difícil de sustentar sem choque externo. Não é bem assim, como está a afirmar aqui o ChatGPT. Porquê? Porque cada um destes equilíbrios são estáveis. No sentido em que a questão que se coloca é que se um jogador. Há a competição entre dois equilíbrios, portanto, e não é claro qual é que se vai verificar. Portanto, a questão central que se coloca aqui é que nenhum dos jogadores tem vantagem unilateralmente mudar de estratégia. Isso é o conceito de equilíbrio de Nash, ou seja, não ganha mais unilateralmente mudando de estratégia. Logo, um equilíbrio de Nash é sempre estável em relação a uma mudança unilateral de estratégias. O problema é a comparação entre equilíbrios Nash, porque, por exemplo, embora este equilíbrio de Nash não é possível, não há nenhum outro equilíbrio, o outro equilíbrio melhora a situação dos Estados Unidos, mas piora a da União Europeia. O ótimo de Pareto aqui, que é este equilíbrio de Nash, a questão que se coloca em relação a este ótimo de Pareto, porque é ótimo de Pareto? Porque nenhum dos jogadores, porque não há nenhuma alternativa que melhore a situação de um jogador sem piorar a do outro. Portanto, um ótimo de Pareto é uma situação em que temos um melhor resultado para todos,
dentro da condição de que não há nenhuma alternativa que melhore a condição de um, que melhore o resultado para um sem piorar a do outro. Agora, aqui a questão é que se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 10, tínhamos dois equilíbrios de Nash ainda. Mas este seria mais vantajoso para ambos os jogadores. À partida, a previsão é que este era o que se iria verificar, este equilíbrio. No entanto, isto porque dá, e era ótimo de Pareto, portanto. E todos os jogadores tinham o ganho, o melhor ganho possível. Ora, aqui não é o que se passa, porque há aqui uma situação em que os Estados Unidos ganham mais, mas embora ganhem mais, ganha menos a União Europeia. Ganha menos a União Europeia. Portanto, a União Europeia aqui melhora a situação, mas piora a dos Estados Unidos, portanto, em relação àquele. Mas o ótimo Pareto, portanto, aqui é um ganho de distribuição social em que todos estavam melhores, e nenhum dos jogadores poderia melhorar a sua situação sem piorar a dos outros. Portanto, no entanto, como aqui os Estados Unidos têm 8 e ali tinham 9, haveria aqui uma situação em que os Estados Unidos ganhavam mais, mas à custa da União Europeia. Portanto, e a questão que se coloca, que a inteligência artificial coloca, é que ela identifica este equilíbrio social, mas não o identifica como equilíbrio de Nash. E é um equilíbrio de Nash. Ela falhou em identificar o equilíbrio de Nash. Identificou só um equilíbrio de Nash, este e este. Portanto, disse possível equilíbrio de Nash, este. Esqueceu-se que este também era um possível equilíbrio de Nash, portanto não foi capaz de identificar. Pode identificar equilíbrios de Nash que não são equilíbrios de Nash também. Isso ocorre com frequência. Quando confundem jogadores de linhas com jogadores de linha com jogadores planos. Portanto, basicamente, ótimo social, cooperação plena, difícil de sustentar sem choque externo, tem um resultado instável A1B3, alto payoff para os Estados Unidos da América, mas cria incentivos para contra-alianças futuras. Ok. Este resultado instável não é um resultado passível de ser selecionado. Portanto, porque é que ele diz resultado aqui instável A1B3? É aquele em que os Estados Unidos têm o ganho mais elevado. A União Europeia é completamente passiva. Os Estados Unidos tomam tudo, têm 10 e a União Europeia tem 1. Ora, é a tal questão, mas este resultado nunca será selecionado. Porquê? Porque e o ChatGPT não é capaz de identificar isto, porque isto é uma estratégia dominada. Não foi capaz de identificar essa questão. Portanto, por isso não pôs a ressalva. Embora tenhamos esta situação, este resultado não é equilíbrio sequer de jogo. Portanto, o resultado instável não é equilíbrio de jogo sequer. E há um alto payoff para o Zé UA, efetivamente, e ele marca isso. Mas cria o risco aqui de os incentivos contra alianças futuras. Há um alto payoff de curto prazo para o EUA, para o Zé UA no problema imediato, mas cria um problema estratégico futuro para os Estados Unidos. Que é cria incentivos para contra-alianças futuras entre a União Europeia e competidores dos Estados Unidos. Também cria um precedente. A União Europeia cede sempre aos Estados Unidos. Só que este resultado não é passível de ser selecionado, sequer. Mas isso nós depois vimos ao fazer a análise da dominância estratégica. Depois os Estados Unidos os Estados Unidos, o ChatGPT faz-nos aqui uma leitura estratégica sintética. A UE enfrenta um dilema clássico de segurança: resistir e perder influência ou acomodar e perder autonomia. O ZEUA enfrenta um trade-off intertemporal, ganho máximo agora versus estabilidade transatlântica futura. Ahm, Portanto, há aqui e isto está correto, esta parte está correta. Se quiseres, posso derivar equilíbrios mistos. Não, não peçam isso. Podem cometer erros. Portanto, Stackelberg dinâmico, não. Introduzir Grunlandi como terceiro jogador endógeno, podia fazê-lo. Portanto, aí já teríamos mais jogadores. Mas neste caso, queríamos um jogo só. Estamos a analisar um jogo com dois jogadores. Portanto, essa é a nossa análise de base. Portanto, análise de dominância estratégica, passo 3. Ora, o passo 3 já é feito pelo ser humano. Tendo em atenção a matriz de jogo produzida pelo ChatGPT, o Zé UA não tem uma estratégia dominante. Portanto, aqui fizemos a análise de dominância estratégica e analisamos.
dado que é mais vantajoso optar por uma cooperação transatlântica, se a UE optar por normatização assertiva, estratégia B1, portanto, foi aquilo que vimos. Porque é que não tem uma estratégia dominante? Se a União Europeia optar pela normatização assertiva, é melhor aos Estados Unidos optarem pela cooperação transatlântica. Portanto, cooperação transatlântica, estratégia A2. No entanto, quando a UE escolhe uma acomodação estratégica ou a passividade, já é mais vantajoso aos Estados Unidos irem pela via da securitização unilateral. Portanto, se a UE optar por menor, é mais vantajoso. Portanto, securitização unilateral A1 quando a UE escolhe a acomodação estratégica B2, e quando ela escolhe passividade, é mais vantajoso aos Estados Unidos irem para A1. Portanto, não há uma estratégia que seja melhor em todos os cenários. Portanto, 684, temos aqui o máximo, 975, o máximo é 9 e ali o máximo é 10. Portanto, isso nós já vimos nos webinars anteriores, não vamos estar aqui a repetir. Agora, a questão que se coloca é que para a UE já vimos também que não tem uma estratégia dominante. Se eles optarem, os Estados Unidos optarem pela securitização unilateral, estratégia A1 é mais vantajoso para o UE, que é o UE, ou escolher acomodação estratégica, estratégia B2. Ok, estava. Nos outros casos, na de cooperação transatlântica era a B1 e no último caso está indiferente entre B1 e B2. Portanto, por seu turno, se os EUA escolherem cooperação transatlântica, é mais vantajoso para a UE escolher normatização assertiva, estratégia B1. Finalmente, no caso dos Estados Unidos da América, escolherem indiferença relativa, a UE está indiferente entre normatização assertiva, estratégia B1 e a acomodação estratégica, estratégia B2. Ok, nenhum deles tem estratégias dominantes. Vamos ver as estratégias dominadas. Foi o nosso passo seguinte. E como se pode ver, nós temos aqui toda esta análise está realizada a partir da matriz de jogo dos Estados Unidos, do ChatGPT. A partir da matriz de jogo do ChatGPT, nós agora esta parte é realizada pelo ser humano. Portanto, esta análise é toda realizada pelo ser humano. O ChatGPT ou qualquer uma das inteligências artificiais generativas pode cometer erros na análise de dominância estratégica. Há uma probabilidade elevada de cometer erro. Confunde jogador-linha com jogador-coluna e, portanto, isto não pode ser feito por este tipo de inteligências artificiais. Deve ser feito pelo ser humano ou por um sistema pericial já preparado para isso. Neste caso, é útil ser o ser humano a fazer por uma razão, ser o analista humano. Obriga o analista humano a raciocinar em torno daquilo da matriz de jogo, o que lhe dá insight em relação ao problema. Por isso, nós não programamos a inteligência artificial para fazer isto, nesse aspecto, e apresentamos toda a metodologia de cálculo de dominância estratégica. A UE também não tem uma estratégia dominante, pois no caso de os EUA escolherem uma securitização, isto já vimos, análise de estratégias dominadas. A estratégia de indiferença relativa à A3 é estritamente dominada para os EUA, porque é estritamente dominada porque não há nenhuma indiferença estratégica em relação às outras. Não há nenhum caso em que haja indiferença estratégica. Ganha sempre menos do que qualquer uma das outras, sem qualquer situação em que havia indiferença estratégica. Seria dominada no sentido fraco, portanto, ou no sentido lato, se houvesse aqui um caso em que estava indiferente. Mas não há aqui nenhuma indiferença, perde sempre menos. Perde sempre menos também a UE, no caso da passividade, e nós vimos isso, portanto, a passividade é estritamente dominada também para a UE. Portanto, e depois retiramos as estratégias dominadas e apresentámos, eliminando as estratégias dominadas, obtemos a matriz de jogo reduzida. Nesta matriz estão sinalizados dois equilíbrios de Nash em estratégias puras. Portanto, e estão aqui os dois equilíbrios de Nash em estratégias puras, sinalizados. Basicamente são os pontos onde ele tem os máximos. Portanto, aqui onde é que está? Na dominância estratégica, é o 8-8 e o 9-4. Dado que os máximos em linha, os máximos em coluna coincidem na mesma estratégia, nós identificamos automaticamente ah, o equilíbrio de Nash. Portanto, aqui utilizamos verde para marcamos ah, no cálculo dos máximos, marcamos a verde o payoff o melhor
para os EUA. E no caso, e usámos a azul e marcámos a azul os payoffs máximos para a União Europeia. Repare-se, aqui na União Europeia marcámos dois 5 aqui a azul, porque o máximo é 5. Aqui o máximo é o 8, marcámos o 8 a azul. Nos pontos em que eles coincidem, são os equilíbrios Nash. Neste caso, temos dois equilíbrios Nash em estratégias puras. Nem precisávamos de inteligência artificial para confirmar isto. Portanto, no entanto, aplicámos. Estes dois equilíbrios Nash em estratégias puras são também identificados pela IA do software Game Player, portanto, pelo nosso sistema pericial. Eles estão aqui. ChatGPT apenas identificou um equilíbrio de Nash, tendo sinalizado o segundo cenário como um ótimo social de cooperação plena, ótimo de Pareto. E está aqui a definição do que é um ótimo de Pareto, etc. Difícil de sustentar sem choque externo, que não é o caso. Portanto, aqui ela identificou que havia um ótimo social de cooperação plena, difícil de sustentar sem choque externo, o que não é o caso. Portanto, não é o caso porquê? Porque em nenhum. Isso é o conceito de equilíbrio de Nash. Em nenhum equilíbrio de Nash, um jogador tem vantagem em unilateralmente mudar de estratégia. Ou seja, aqui não é preciso um choque externo. Se está nesse equilíbrio, nunca mudam de estratégia unilateralmente. No caso, o ótimo de Pareto coincide com o equilíbrio de Nash, logo é estável nessa cenarização desenvolvida pelo ChatGPT. Existem sim dois cenários possíveis, um em que ambos os jogadores empatam com um resultado elevado e outro em que os EUA ganham à custa de uma perda de outro de curto prazo estratégico da UE. Ambos são possíveis de serem escolhidos. Não existe um equilíbrio dominante em que todos ganham mais com esse equilíbrio, mais no sentido em que realmente não há uma possibilidade é o payoff mais elevado para todos. Portanto, ganham mais com esse equilíbrio, logo um equilíbrio, logo não existe um equilíbrio dominante. Equilíbrio dominante na comparação entre equilíbrios de Nash. O que é que isto significa? Que se nós compararmos todos os equilíbrios de Nash, poderia acontecer haver um equilíbrio que tinha payoffs mais elevados efetivamente. Por exemplo, se tivéssemos aqui 10-10, ou mesmo 9-9, mas vamos pensar assim, tínhamos 10-10. 10-10, este dava vantagem, ganhava muito mais em relação àquele equilíbrio de Nash. Eram dois equilíbrios de Nash assim, mas aqui à partida seria este escolhido, porque conduziria realmente à melhor posição para ambos os jogadores. À melhor posição de todas numa comparação geral de equilíbrios de Nash. Portanto, era o mais provável de ser selecionado. No entanto, existiam há mesmo os dois equilíbrios Nash, mas este 10-10 seria dominante. Não é esse o caso, porquê? Porque os Estados Unidos aqui têm um payoff maior, mas isso é à custa da União Europeia, que perde aqui um bocadinho. Análise probabilística de cenários. A análise probabilística de cenários carece da eliminação prévia das estratégias dominadas, portanto, vamos aplicar esta matriz, isso já nós vimos, e obtivemos os equilíbrios nestas estratégias mistas, e tem aqui a análise completa, juntamente com a tabela das probabilidades obtida a partir do Excel da análise do sistema pericial que vimos no webinar anterior. Passo 5 é a análise do jogo sequencial. Aqui nós não pusemos as árvores de decisão, simplesmente analisamos o jogo sequencial. O pressuposto de jogo simultâneo é o de que cada jogador escolhe sem conhecer as escolhas dos restantes e após escolher não recua. No jogo sequencial há um jogador que escolhe primeiro e outro que escolhe em segundo lugar, não havendo recuo na escolha do jogador que escolhe primeiro. O jogador que escolhe em segundo lugar conhece qual a escolha do jogador que escolhe primeiro. A tabela seguinte tem os cenários para o caso em que os EUA jogam primeiro e a UE depois, e o caso em que a UE escolhe primeiro e os EUA depois. Neste caso, a IA do Game Player indica que se o jogador linha é o A escolher primeiro e a União Europeia, ele tende a mudar-me a sigla automaticamente, põe EU. A UE esperar pela escolha dos EUA para depois decidir o seu curso de ação, o resultado final é o da securitização unilateral por parte dos EUA, tendo a UE de seguir a acomodação, cenário em que os EUA obtêm o melhor resultado para a 9 e a UE um resultado de 4, logo à custa da União Europeia. No caso
Caso a UE se antecipe ao ZEUA e escolha a normatização assertiva, não recuando nessa escolha estratégica, o resultado final é mais vantajoso para a UE, dado que, neste caso, o ZEUA tem de seguir, aqui tem de recuar um pouco e de seguir a cooperação transatlântica, obtendo o resultado de 8 para ambos os jogadores. Assim, a opção da UE em implementar logo de início uma estratégia de normatização assertiva sem recuar e sinalizando essa escolha estratégica ao ZEUA é uma melhor opção do que quer o jogo simultâneo, quer o jogo em que espera pela decisão do Zé UA, portanto tem de tomar a iniciativa. Sobre este cenário, as estratégias são descritas pelo ChatGPT do seguinte modo, e agora vamos analisar o que é que o ChatGPT disse. Ótimo de Pareto, mas exige confiança e coordenação difíceis. É isso que o ChatGPT disse. Normatização assertiva é o condomínio transatlântico ideal. Na fase de diagnóstico e calibragem, o ChatGPT identificou este cenário conforme se recupera abaixo e nós recuperamos e dizemos assim, a probabilidade inicial indicada pelo ChatGPT era de média baixa. No entanto, após a síntese da matriz de jogo, identifica-se como um equilíbrio de Nash que poderá ser atingido se a UE se antecipar ao ZOA na garantia da Rules-Based Order no Ártico, com a aposta na normatização assertiva, cenário que está presente mente em curso com o envio de contingentes militares europeus para a zona, como deterrent, e uma posição negocial de normatização assertiva centrada por parte de normatização assertiva por parte da Dinamarca e Groenlândia, com o apoio da UE na manutenção da Rules-Based Order e no modelo híbrido de segurança e sustentabilidade. Este é o ponto central que neste momento realmente está a decorrer esse tipo de dinâmica. Aqui um ponto que teria sido relevante era o ChatGPT considerar a questão do Arctic Council e a relação com o Arctic Council. Poderia ter influenciado a análise, e seria relevante aqui em termos de ponto. No entanto, isto é possível de aplicar com mais jogadores, portanto, mesmo estas inteligências artificiais, e podemos obter cenários com mais jogadores, payoffs para mais jogadores e aplicar à mesma. Embora, pronto, nesta série de webinars obtivemos apenas para a situação específica de dois jogadores, como exemplificação da metodologia geral. Portanto, este artigo vai estar disponível na Academia Edu. Acompanha e podem consultar, quem quiser pode consultar. Tem aqui esta parte inicial que é de descrição conceptual e de base, e depois temos o relatório de intelligence completo. Ponto fundamental, portanto, aqui, quando fazemos a questão que se coloca portanto, nesta série de webinars, portanto, podem ler o artigo, portanto, que acompanha como elemento adicional. Dado que o artigo já está disponível, a partir do momento em que os webinars ficam disponíveis, o artigo também vem, o link para o artigo vem, podem sempre ir consultando o artigo, revendo os webinars, mas devem sempre seguir, e esse é o ponto fundamental, devem sempre seguir a ordem dos webinars, portanto, é sempre colocado em cada webinar o link para os webinars anteriores, e para toda a playlist do YouTube. Portanto, devem seguir a sequência, apesar de neste último webinar termos feito um overview de todos os passos, devem seguir sempre a sequência desde o primeiro webinar. Portanto, por hoje ficamos e terminamos assim este caso exemplar e a aplicação desta metodologia e pronto, e até à próxima com mais elementos de Strategic Intelligence e outros webinars, mas portanto esta série específica encerra aqui.